Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 26. Dia 19. O silêncio. Harry tocou a campainha de ave STP outra vez. Uma coruja, sem presa, atravessou a ponte do canal com um olhar curioso sob o Amazon preto estacionado na área de pedestres em Akerbridge. Não vai abrir se estiver com uma mulher, disse BJRNO, encarando a porta de vidro de 3 metros de altura. Harry apertou as outras campainhas. Só tem escritórios aqui, continuou BJRNO. Li em algum lugar que STP mora sozinho na cobertura. Harry olhou ao redor. Não, disse All, que adivinhou o que ele estava pensando. Não dá com pé de cabra. E esse vidro é inquebrável. Vamos ter que esperar até o... Harry já estava voltando para o carro. E, dessa vez, All não conseguiu seguir a linha de raciocínio do colega. Não até Harry entrar pelo lado do motorista e BJRN lembrar que as chaves estavam na ignição. Não, Harry. Não, não. O resto foi abafado pelo rugido do motor. Os pneus giraram na superfície molhada de chuva antes de ganharem adesão. BJRN ficou no meio da rua, acenando, mas viu de relance o olhar do inspetor atrás do volante e se jogou de lado. O para-choque do Amazon acertou a porta com um estrondo surdo. O vidro da porta se transformou em cristais brancos que, por um momento de silêncio, pairaram no ar, antes de caírem tinindo ao chão. E, antes que BJRN tivesse uma ideia geral da extensão dos estragos, Harry já estava fora do carro, adentrando a passos largos pelo espaço já sem vidro. BJRN correu desesperadamente atrás dele, xingando. Harry pegou um vaso com uma palmeira de 2 metros, arrastou-a até o elevador e apertou o botão. Quando as portas lustrosas de alumínio se abriram, ele pôs o vaso entre elas e apontou para uma porta com placa verde de saída. Se você for pela escada de incêndio e eu pela escada principal, teremos coberto todas as rotas de fuga. Te encontro no 7º andar, All. BJRN estava ensopado de suor antes de chegar ao 3º andar pela estreita escada de ferro. Nem o corpo, nem a mente estavam preparados para aquilo. Ele era perito técnico, pelo amor de Deus. Ele gostava de reconstruir o drama, não de construir. Ele parou por um momento, mas não ouviu nada além do eco evanescente da respiração arfante e dos seus próprios passos. O que faria se topasse com alguém? Harry pedirá que trouxesse seu revólver de serviço a seio dos gata. Mas será que ele quis dizer que era para usá-lo? BJRN agarrou o corrimão e voltou a correr. O que Hank Williams teria feito? Afogado a cabeça num drink. Sid Vicious. Mostrado o dedo e dado no pé. E Elvis Presley. Certo. All pegou o revólver. A escada terminou. Ele abriu a porta, e ali, no fim do corredor, estava Harry encostado à parede ao lado de uma porta marrom. Tinha o revólver em uma mão e a outra sob a boca. Olhando para BJRN. O indicador sob os lábios apontou para a porta. Estava entreaberta. Vamos quarto a quarto, sussurrou Harry quando BJRN chegou ao seu lado. Você, os da esquerda, eu, os da direita. No mesmo ritmo, costas a costas. E me lembre de respirar. Espere, sussurrou BJN. E se Katrina estiver aí? Harry olhou para ele e esperou. Quero dizer, continuou BJRN, tentando articular o que estava se passando em sua mente. Na pior das hipóteses, eu teria que atirar numa colega. Na pior das hipóteses, você será morto por uma colega, disse Harry. Pronto. O jovem perito assentiu e prometeu a si mesmo que, se eles saíssem dessa, iria incrementar o cabelo com a maldita pomada. Silenciosamente, Harry abriu a porta com um empurrão do pé e entrou. Sentiu de imediato a corrente de ar. A primeira porta à direita ficava no fim do corredor. Harry pegou a maçaneta com a mão esquerda, o revólver apontado. Empurrou a porta e entrou. Era um estúdio, vazio. Atrás da mesa de trabalho havia um grande mapa da Noruega cheio de marcadores. Harry voltou para o corredor, onde All esperava. Sinalizou para o colega ficar com o revólver a postos o tempo inteiro. Avançaram furtivamente para o interior do apartamento.
Cozinha, biblioteca, sala de ginástica, sala de jantar, jardim de inverno, quarto de hóspedes. Todos vazios. Harry sentiu a temperatura cair. E, ao chegarem à sala, soube o porquê. A porta corrediça que dava para o terraço e para a piscina estava aberta, e as cortinas brancas esvoaçavam nervosamente ao vento. Em cada lado da sala havia um pequeno corredor levando a uma porta. Ele acenou para o pegar a da direita, enquanto ele se pôs na frente da outra. Harry respirou fundo, encolheu-se para diminuir o alvo o máximo possível e abriu. No escuro vislumbrou uma cama, lençóis brancos e algo que podia ser um corpo. A mão esquerda tateou a parede perto da porta à procura de um interruptor. Harry, era All. Aqui, Harry. A voz de All estava empolgada, mas Harry a ignorou, concentrando-se no escuro à sua frente. Sua mão encontrou o interruptor. E num instante o quarto estava banhado por pontos de luz no teto. Estava vazio. Harry verificou os armários antes de sair. All estava diante da porta de outro cômodo com o revólver apontado para dentro. Harry chegou ao lado dele. Ele não está se mexendo, sussurrou All. Está morto. Ele. Então não precisava me chamar com tanta pressa, disse Harry, indo até a banheira, inclinando-se sobre o homem nu e removendo a máscara de porco. Tinha uma fina listra vermelha ao redor do pescoço, seu rosto estava pálido e inchado, e ele podia ver os olhos salientes debaixo das pálpebras. A Harvey STP estava irreconhecível. Vou ligar para o pessoal, anunciou All. Espere. Harry colocou uma de suas mãos na frente da boca de STP. Depois agarrou os ombros do editor, chacoalhando-o. O que você está fazendo? Harry chacoalhou com mais força. BJRN pôs a mão no ombro de Harry. Mas Harry, não está vendo que... All deu um pulo para trás. STP havia aberto os olhos e puxado o ar como um mergulhador rompendo a superfície da água, de modo profundo, dolorido e com um som gutural. Onde ela está? Perguntou Harry. STP balançou a cabeça, fitando Harry com pupilas dilatadas e pretas de choque. Onde ela está? Repetiu Harry. STP não conseguiu focar o olhar, e da sua boca aberta saíram apenas breves soluços. Espere aqui. All. All fez que sim, vendo o colega desaparecer do banheiro. Harry estava na beirada do terraço de Harvey STP. A água escura brilhava no canal, 25 metros abaixo. No luar dava para ver a escultura da mulher de pernas de pau na água e a ponte deserta. E lá, uma coisa lustrosa flutuava na superfície, como o ventre de um peixe morto. As costas de um casaco de couro preto. Ela havia pulado. Do 7º andar. Harry subiu no parapeito do terraço, por entre os cachepos vazios. Uma imagem do passado veio à sua mente. Smarka e Sten, que havia mergulhado do precipício para o lago Algeno. Harry e Tresco arrastando para a terra. Sten internado no hospital Hicks com algo que parecia um andaime em volta do pescoço. O que Harry havia aprendido com aquilo era que, de grandes alturas, deve-se pular, não mergulhar, e se lembrar de manter os braços junto ao corpo para não quebrar a clavícula. Mas, primeiro, é preciso se decidir antes de olhar para baixo e pular antes que o medo traga a razão. E, por isso, o casaco de Harry caía sobre o piso do terraço com um ruído surdo ao mesmo tempo que Harry já estava no ar, sentindo o rugido nos ouvidos. A superfície negra veio aceleradamente ao encontro dele. Negra como asfalto. Ele juntou os calcanhares, e no instante seguinte era como se tivesse levado um forte golpe que o deixou completamente sem ar, como se uma grande mão estivesse tentando arrancar suas roupas, e todos os sons sumiram. Depois, veio o frio paralisante. Ele deu impulso e chegou à superfície. Orientou-se, localizou a parte de trás do casaco com o olhar e começou a nadar. Com aquela temperatura, já começava a perder a sensibilidade nos pés e sabia que faltavam poucos minutos até o corpo parar de funcionar. Mas também sabia que, se o reflexo laríngeo de Katrine estivesse funcionando e tivesse se fechado ao entrar em contato com a água, seria justamente essa brusca queda de temperatura que poderia salvá-la. Isso iria interromper o metabolismo, fazendo as células e os órgãos entrarem em estado de hibernação, permitindo que as funções vitais sobrevivessem com o mínimo de oxigênio. Harry deu impulso e deslizou na água densa e pesada rumo ao couro lustroso. Chegou e agarrou-a. Seu primeiro pensamento inconsciente foi que ela estava a caminho do céu, consumida pelos demônios. Porque ali só havia seu casaco. Harry xingou, girou o corpo na água e olhou para o terraço. Percorreu com os olhos até a quina, os canos e os telhados inclinados levando ao outro lado do prédio, a outros prédios, outros terraços e a miscelânea de escadas de incêndio e rotas de fuga ao longo do labirinto de fachadas em Akerbridge. Ele pisou na água com pernas que não sentiam mais nada, constatando que Katrine sequer o havia subestimado. Ele caíra num dos truques mais velhos da cartilha. E, num momento de loucura, considerou a morte por afogamento. Diziam que era agradável. Era 4 da madrugada, e na cama diante de Harry, metido num hobby, estava sentado um Harvey STP trêmulo. O bronzeado parecia ter sido sugado da pele, e ele estava encolhido como um velhinho. Mas as pupilas tinham voltado ao tamanho natural.
Harry havia tomado uma ducha bem quente e estava numa cadeira, usando pullover de all e uma calça de moletom emprestada de STP. Dava para ouvir BJRNO da sala, tentando organizar a caça a Catherine Bratt pelo celular. Harry havia mandado que ele ligasse para a central de operações e desse um alerta geral, avisando tanto a polícia do aeroporto Gardermoen, caso ela tentasse pegar algum dos voos da manhã, quanto a unidade especial Delta, para fazer uma busca no apartamento dela, mesmo que Harry tivesse quase certeza de que eles não fossem encontrá-la por lá. Então você acha que isso não era apenas uma brincadeira sexual, mas que Catherine Bratt tentou te matar? Perguntou Harry. Se eu acho, disse STP com os dentes batendo. Ela tentou me estrangular. E ela perguntou se você tinha um álibi para a hora dos crimes. Pela terceira vez? Sim. Gemeu STP. Então ela acha que você é o boneco de neve? Sei lá o que ela acha. É evidente que a mulher é uma louca varrida. Talvez, disse Harry. Mas isso não a impede de ter razão. E que razão seria essa? STP olhou o relógio. Harry sabia que Crow estava a caminho e que ele iria amordaçar seu cliente assim que chegasse. Decidido, ele se inclinou para a frente. Sabemos que você é pai de Jonas Becker e das gêmeas de Sylvia Otessen. Imediatamente STP levantou a cabeça. Harry sabia que precisava correr o risco. E Darth Vetlesen era o único que sabia. Foi você quem o mandou para a Suíça, pagando pelo curso sobre a doença de Farr, não foi? A doença que você herdou. Ao ver as pupilas de STP se dilatarem outra vez, Harry soube que havia acertado algum ponto. Aposto que Vetlesen contou que foi pressionado por nós, continuou Harry. Talvez você tivesse medo de que ele fosse contar o que sabia. Ou talvez ele aproveitasse a situação para extorquir favores seus. Dinheiro, por exemplo. O editor fitou Harry, incrédulo, fazendo que não com a cabeça. De qualquer modo, STP, obviamente você teria muito a perder se a verdade sobre essas paternidades vazasse. O bastante para te dar um motivo para tirar a vida das únicas pessoas que podiam desmascarar você, as mães e Darth Vetlesen. Não é, eu. O olhar de STP começou a vagar. Você, eu, não tenho mais nada a dizer. STP se inclinou para a frente, colocando a cabeça nas mãos. Fale com Crow. Está bem, disse Harry. Ele não tinha muito tempo, mas tinha uma última carta. Uma carta boa. Vou contar a eles que você disse isso. Harry esperou. STP estava inclinado, imóvel. Por fim levantou a cabeça. Quem são eles? A imprensa. Claro, disse Harry. Há motivos para crer que eles vão querer saber tudo detalhadamente, não acha? Isso é o que vocês no ramo chamam de um furo, não é? Pelo olhar de STP, a ficha pareceu cair. Como assim? Perguntou ele, num tom de voz de quem já pareceu saber a resposta. Celebridade acredita que está seduzindo uma jovem a ir à sua casa, enquanto na verdade é o contrário, explicou Harry, estudando a pintura na parede atrás de STP. Parecia ser uma mulher nua equilibrando-se numa corda bamba. Ele é persuadido a colocar uma máscara de porco, acreditando que seja uma brincadeira sexual. E assim é encontrado pela polícia nu e chorando em sua própria banheira. Você não pode contar isso, exclamou STP. Isso é quebra de sigilo profissional. Bem, disse Harry. Talvez seja uma quebra da imagem que você construiu para si mesmo, STP. Contudo, não quebra qualquer obrigação de guardar sigilo. Muito pelo contrário. Pelo contrário, questionou STP, quase gritando. Seus dentes não batiam mais, e a cor estava voltando ao rosto. Harry pigarreou. Meu único capital e meio de produção é minha integridade pessoal. Harry esperou até ver STP reconhecer suas próprias palavras. E ser policial significa, entre outras coisas, manter o público informado na medida do possível, sem prejudicar a investigação. Nesse caso, isso é possível. Você não pode fazer isso. Posso, e vou. Isso vai acabar comigo. Mais ou menos como a liberal acaba com alguém na primeira página toda semana. STP abriu e fechou a boca, como um peixe de aquário. Mas é claro, prosseguiu Harry, mesmo para homens com integridade pessoal há concessões. STP olhou longamente para Harry. Espero que entenda, disse Harry, estalando os lábios para se lembrar das palavras exatas, que eu como policial tenho a obrigação de me aproveitar da situação. STP fez que sim, devagar. Vamos começar com Bert Becker, disse Harry. Como você a encontrou? Acho que vamos parar por aí, anunciou uma voz. Eles se viraram para a porta. Pela sua aparência, Johann Crow tivera tempo de tomar banho, fazer a barba e passar a camisa. Ok, concordou Harry, dando de ombros. Oh, o rosto sardento de BJRNO apareceu no vão atrás de Crow. Ligue para Odin Naken do Verdensgang, pediu Harry, dirigindo-se a STP. Tudo bem se eu devolver essas roupas hoje mais tarde. Espere, disse STP. O quarto ficou em silêncio enquanto Arve STP levantava as mãos e esfregava o dorso delas com força na testa, como se para ajudar a reativar a circulação sanguínea. Johann, chamou por fim. Você pode ir cuido disso sozinho. Arve, disse o advogado. Eu não acho que você deva. Vai para casa dormir. Johann,
Ligo para você depois. Como seu advogado, devo. Como meu advogado, deve calar a boca e se mandar daqui. Johan. Entendido. Johan Cross se endireitou, mobilizou o resto de sua dignidade advocatícia ferida, mas mudou de ideia ao ver a expressão de STP. Acenou com a cabeça, deu meia volta e saiu. Onde estávamos? Perguntou STP. No começo, respondeu Harry. Capítulo 27. Dia 20. O começo. Harvey STP viu Bint Becker pela primeira vez num dia frio de inverno em Oslo, durante uma palestra que ele dera para uma agência de eventos no Centrum Auditorium. Era um seminário motivacional para onde as empresas mandavam seus empregados cansados fazerem o que chamavam de atualização. Ou seja, para assistir a palestras que iam motivá-los a trabalhar ainda mais. Pela experiência de Harvey STP, a maioria dos palestrantes desse tipo de seminários eram homens de negócio que haviam alcançado certo sucesso com ideias não muito originais, medalhistas de ouro de grandes campeonatos de esportes menores ou alpinistas que haviam jeito carreira escalando montanhas e voltando para contar como foi. O que tinham de comum era alegarem que o sucesso alcançado resultava de uma força de vontade e de uma disposição excepcionais. Eram motivados, e era isso que se supunha ser motivacional. Harvey STP era o último do programa. Ele sempre fazia disso um pré-requisito para comparecer, para que pudesse começar expondo os outros palestrantes como sendo narcisistas gananciosos, classificando-os nas 3 categorias citadas e afirmando que ele, por sua vez, pertencia à primeira categoria. Sucesso com uma ideia de negócio não muito original. O dinheiro gasto nesse dia motivador era jogado fora. A maioria das pessoas na sala jamais chegaria tão longe, pois tinham a sorte de não sofrerem daquela necessidade anormal de reconhecimento que perturbava aqueles que estavam no palco, incluindo ele mesmo, uma condição que disse ser causada por um pai que nunca dera a mínima para ele. Por isso, STP teve que buscar amor e admiração dos outros. Portanto, deveria ter se tornado ator ou músico, porém não tinha talento para tais coisas. Nesse ponto da palestra, o espanto inicial do público havia se transformado em riso e simpatia, e STP sabia que acabaria em admiração, porque ele estava ali e brilhava. Brilhava, porque ele e todos os outros sabiam que, não importando o que dissesse, era um sucesso, e não se pode argumentar com o sucesso. STP destacava a sorte como o fator mais importante para se sair bem, minimizava seu próprio talento e sublinhava que a ociosidade e a incompetência generalizada do setor de negócios norueguês faziam com que até mesmo a mediocridade pudesse ser bem-sucedida. Ao final, o aplaudiram de pé, e ele sorriu ao fixar o olhar na beldade de cabelos pretos na primeira fila. Era Birt. Havia reparado nela no minuto em que entrará. Estava ciente de que a combinação pernas finas e seios fartos muitas vezes significava implante de silicone, mas STP não era contrário a cirurgias plásticas para mulheres. Esmalte de unhas, silicone. Qual era a diferença? Com o aplauso reverberando em seus ouvidos, ele simplesmente desceu do palco, foi à primeira fila e começou a cumprimentar os ouvintes. Era um gesto idiota, algo que um presidente dos Estados Unidos poderia ter se permitido, mas ele não estava nem aí. Ficava contente se pudesse aborrecer alguém. Ele parou em frente à mulher, que devolveu seu olhar com rubor exultante. Ao estender-lhe a mão, ela fez uma reverência como se para um membro da realeza, e ele sentiu as bordas afiadas do próprio cartão de visita na palma da mão ao apertar a dela. Ela tentou ver se STP tinha aliança. O anel era sem brilho, e sua mão direita, fina e pálida, segurou a mão dele num aperto surpreendentemente firme. Sylvia Ottersen, disse ela com um sorriso bobo. Sou uma grande admiradora sua, por isso tinha que cumprimentá-lo. Foi assim que encontrara Sylvia Ottersen pela primeira vez, na loja Taste of Africa num dia de verão quente e ensolarado em Oslo. Sua aparência era bem comum. Contudo, era casada. Harvey STP olhou para as máscaras africanas e perguntou alguma coisa para não deixar a situação mais embaraçosa do que já estava. Não que fosse embaraçoso para ele, mas notou que a mulher ao lado dele havia ficado tensa na hora em que Sylvia Ottersen lhe estendera a mão. Chamava-se Marita. Não, Marit. Ela havia insistido em levá-lo até a loja para lhe mostrar algumas almofadas de pele de zebra que ela, Marit ou Marita, achava que ele precisava ter na cama da qual haviam acabado de sair, e onde agora havia longos fios de cabelo louro nos lençóis. Ele fez uma nota mental. Precisaria se lembrar de removê-lo. Não temos mais em zebra, disse Sylvia Ottersen. Mas que tal estas aqui? Ela foi até uma prateleira perto da janela. A luz do dia caiu sobre suas costas e curvas, que, pensou STP, não eram nada mal. Mas seu cabelo castanho estava desgrenhado e sem vida. O que é? Perguntou a mulher cujo nome começava com M. Imitação de couro de antílope. Imitação? Bufou M, jogando o cabelo louro brilhante sobre o ombro. Vamos esperar até receberem mais de zebra. O couro de zebra também é imitação, anunciou Sylvia, sorrindo como se faz com crianças quando é preciso explicar que a lua não é mesmo feita de queijo. Ah, entendo,
disse M, forçando um sorriso com a boca vermelha e pegando Arve pelo braço. Obrigada. STP não havia gostado da ideia de M de sair e se mostrar em público, e menos ainda que seu braço estivesse segurando o dele. E talvez ela tenha percebido seu desagrado, porque assim que chegou lá fora soltou-o. Ele olhou o relógio. E, disse ele, tenho uma reunião. Não podemos almoçar. M o olhou levemente surpresa e conseguiu esconder que estava magoada. Eu ligo para você. Quem sabe? Ela ligou para ele. Apenas meia hora tinha se passado desde que ele havia estado no palco do Centrum, e agora estava num táxi atrás de um caminhão que empurrava neve suja para fora da pista. Eu estava sentada bem na sua frente, disse ela. Só queria agradecer pela palestra. Espero que meu olhar não tenha sido óbvio demais, gritou ele, exultante, por cima do barulho de ferro arranhando o asfalto. Ela riu baixinho. Tem planos para esta noite? Perguntou ele. Bem, respondeu ela. Nada que não possa ser alterado. Bela voz. Belas palavras. Ficou pensando nela pelo resto da tarde, com fantasias de fodê-la na cômoda do hall de entrada, a cabeça dela batendo na pintura de Gerard Richter que ele havia comprado em Berlim. Pensando que isso era sempre a melhor parte, a espera. Ela tocou o interfone às 8. Ele esperou à porta. Ouviu o eco dos cliques mecânicos do elevador, como uma arma sendo carregada. Um zumbido em crescendo. O sangue pulsava em seu pau. E lá estava ela. Foi como levar um soco. Quem é você? Perguntou ele. Stine. Apresentou-se ela. E uma leve confusão se espalhou pelo rosto rechonchudo e sorridente. Eu liguei. STP a mediu de cima a baixo e, por um momento, considerou a possibilidade, porque de vez em quando o ordinário e o pouco atraente o deixavam com tesão. Mas ele sentiu a ereção baixar e desistiu da ideia. Sinto muito, mas não consegui avisá-la, disse ele. Acabei de ser chamado para uma reunião. Uma reunião? Perguntou ela, sem conseguir esconder sua decepção. Uma reunião de emergência. Eu ligo para você. Quem sabe? Ele ficou no hall ouvindo a porta do elevador abrir e fechar. Então começou a rir. E riu até perceber que talvez nunca mais fosse rever a beldade de cabelos pretos da primeira fila. Ele a reviu uma hora mais tarde, depois de ter almoçado sozinho num lugar adequadamente chamado bar e restaurante, comprado um terno no kamikaze, que ele logo vestiu, e passado 2 vezes em frente à Taste of Africa, que ficava na sombra refrescante, fora do sol escaldante. Na terceira vez, entrou. Já de volta, Sylvia Otessen sorriu. Como uma hora antes, ela estava sozinha na loja fresca e semi-escurecida. Gostei das almofadas, elogiou ele. São bem elegantes, concordou ela, passando a mão sob a imitação do couro de antílope. Tem outras coisas para me mostrar? Perguntou ele. Ela pôs a mão nos quadris. Inclinou a cabeça. Ela sabe, pensou ele. Ela consegue sentir o cheiro. Depende do que você quer ver, respondeu. Ele ouviu o tremor da própria voz ao responder. Gostaria de ver sua boceta. Ela se deixou foder na sala dos fundos e nem se deu ao trabalho de trancar a porta da loja. Arve STP gozou quase que imediatamente. Às vezes, o ordinário e o pouco atraente o deixavam com um tesão enorme. Meu marido fica na loja às terças e quartas, disse ela enquanto ele saía. Quinta? Talvez, disse ele, e viu que o terno kamikaze já estava manchado. A neve rodopiava em meio aos prédios comerciais no Aker Bridge quando Bert ligou. Ela disse que presumia que STP lhe tivesse dado o cartão de visita para que ela entrasse em contato. Vez ou outra Arve STP se perguntava por que ele precisava ter essas mulheres, essas emoções, essas trepadas que na verdade não passavam de rituais cerimoniais de rendição. Não teria ele conquistado o suficiente em sua vida? Seria isso o medo de ficar velho? Será que ele achava que, por penetrar essas jovens, podia lhes roubar um pouco da juventude? E por que essa pressa? O andamento frenético? Talvez viesse da certeza da doença que trazia consigo, por saber que ele em breve não seria mais o homem que ainda era. STP não tinha as respostas e, afinal, o que faria com ela se tivesse? Na mesma noite, ele ouviu os gemidos de Bert, graves como os de um homem, sua cabeça batendo no quadro de Gerard Richter que ele havia comprado em Berlim. Arve STP ejaculou seu sêmen contaminado na hora em que o sino acima da porta de entrada da loja, com seu tinir irritado, avisou que alguém estava entrando na Taste of Africa. Ele tentou se soltar, mas Sylvia Otessen sorriu e segurou as nádegas dele com mais força ainda. STP se libertou com força e levantou as calças. Sylvia deslizou do balcão, ajeitou a saia de verão e saiu para atender o cliente. Arve STP se apressou até as prateleiras com peças ornamentais, onde, de costas para a loja, ouviu uma voz masculina se desculpar por ter chegado atrasado e que tinha sido difícil encontrar uma vaga para estacionar. E Sylvia, numa voz afiada, disse que ele devia saber disso, afinal, as férias de verão haviam acabado, que ela já estava atrasada para um compromisso com a irmã e que ele teria que atender o cliente. Arve STP ouviu uma voz masculina atrás de si. Posso ajudá-lo? Ele se virou e viu um esqueleto de homem com olhos desmedidamente grandes atrás de óculos redondos, camisa de flanela e um pescoço que o fez se lembrar de uma cegonha. Sobre o ombro do homem,
Ele viu Sylvia sair, o canto da saia levantado, um fio de líquido escorrendo pela parte de trás do joelho nu, e se deu conta de que ela sabia que esse espantalho, que ele supo ser seu marido, estaria chegando naquela hora, que ela queria que ele os flagrasse. Obrigado, já consegui o que queria, anunciou ele, indo em direção à porta. De vez em quando, Harvey STP tentava imaginar como reagiria se ficasse sabendo que havia engravidado alguém. Se insistiria em um aborto ou para que a criança nascesse. A única coisa que sabia com certeza era que insistiria em uma coisa ou outra. Deixar decisões para os outros não era do seu feitio. Bert Becker havia contado que eles não precisavam usar contraceptivos, pois não podia ter filhos. Quando ela, 3 meses e 6 transas depois, anunciou extasiada que parecia que podia, sim, ter um bebê, ele imediatamente entendeu que ela queria a criança. E sua reação foi de pânico, insistindo na opção oposta. Tenho os melhores contatos, declarou ele. Na Suíça, ninguém ficará sabendo. Essa é a minha chance de ser mãe, Harvey. O médico disse que é um milagre que talvez nunca mais aconteça. Nesse caso, não quero mais ver você ou qualquer filho que venha a ter. Está ouvindo? A criança precisa de um pai, Harvey, e de um lar seguro. E você não vai encontrar nem um nem outro aqui. Sou portador de uma doença hereditária perigosa. Você entendeu? Bert Becker entendeu. E, sendo uma garota simples, mas esperta, com um pai bêbado e uma mãe em constante crise nervosa, acostumada desde cedo a cuidar de si mesma, ela fez o que tinha de fazer. Arranjou um pai e um lar seguro para a criança. Philip Becker não conseguirá acreditar quando essa mulher linda que ele havia cortejado tão desesperadamente e em vão de repente cedeu e quis ser sua. E, como ele não podia acreditar, a semente da suspeita já estava lançada. Quando Bert Becker anunciou que ele a havia engravidado, apenas uma semana depois de ela se entregar, a semente ainda estava bem enterrada. Quando Bert ligou para Harvey STP para contar que Jonas tinha nascido e que era a cara dele, Harvey ficou um bom tempo com o gancho ao ouvido, olhando para o nada. Então pediu uma foto. Ele a recebeu pelo correio e, 2 semanas depois, ela estava, como combinado, num café, com Jonas no colo e a aliança no dedo. Harvey estava em outra mesa, fingindo ler um jornal. Naquela noite, ele se revirou nos lençóis, pensando na doença. Precisava lidar com a questão de modo discreto, com um médico de sua confiança que ficasse de bico calado. Em suma, teria que ser aquele cirurgião babaca, fraco e subserviente, que ele conhecia do clube de Kurin e Dar Vetlesen. Ele contatou Vetlesen, que trabalhava na clínica Marienlist. O babaca aceitou a tarefa, aceitou o dinheiro e foi, por conta de STP, para Genebra, onde os mais avançados especialistas na doença de face reuniam todo ano para fazer cursos e apresentar os últimos resultados desanimadores de suas pesquisas. A primeira análise de Jonas não mostrou nada de errado, mas, mesmo que Vetlesen repetisse que os sintomas em geral só seriam visíveis quando bem adulto, o próprio Harvey STP permanecerá assintomático até completar 40. STP insistia que o menino fosse examinado uma vez por ano. Haviam-se passado 2 anos desde que ele tinha visto seu sêmen escorrendo pelo joelho de Sylvia Ottersen na hora em que ela saiu da loja e da vida de Harvey STP. Ele simplesmente não havia entrado em contato com ela novamente, e ela tampouco o procurara. Até aquele momento. Quando ela ligou, STP logo respondeu que estava entrando numa reunião de última hora, mas ela foi breve. Com 4 frases, conseguiu contar que, obviamente, nem todo o sêmen havia escorrido para fora. Tinham gêmeas, o marido dela acreditava ser o pai, e precisavam de um investidor benevolente para manter a Taste of Africa funcionando. Acho que já investi bastante naquela loja, disse Harvey STP, que era propenso a reagir a notícias ruins com gracejos. Por outro lado, posso conseguir o dinheiro procurando uma revista de fofocas. A Cioga HR. Eles adoram aquelas histórias de ó pai dos meus filhos ao famoso fulano. Péssimo blefe, respondeu ele. Você teria muito a perder com isso. As coisas mudaram, retrucou ela. Vou deixar Russell conseguir dinheiro suficiente para comprar a parte dele da loja. O problema dela é a localização. Por isso quero colocar como condição que Cioga HR faça a matéria com fotos, para ter bastante publicidade. Sabe quantas pessoas leem aquela bosta? Harvey STP sabia. 1 em cada 6 adultos na Noruega. Ele nunca tivera nada contra um bom escândalo glamouroso vez ou outra, mas ser taxado de sedutor e acusado de se aproveitar de seu renome diante de uma inocente mulher casada para depois se acovardar. A imagem pública de Harvey STP de homem justo e destemido seria destruída, e as indignadas opiniões morais da liberal, postas sob uma luz hipócrita. E ela nem bonita era. Isso não era nada bom, nem um pouco bom. De que valores estamos falando? Perguntou ele. Após entrarem em acordo, ele ligou para Idar Vetlesen na clínica Marienlist e explicou que tinha 2 pacientes novos. Combinaram proceder como no caso de Jonas, primeiro fazendo testes nas gêmeas, encaminhando-as ao Instituto de Perícia Técnica para determinar a paternidade e então começar a procurar sintomas daquela doença de nome impronunciável. Depois que Harvey STP desligou e se reclinou no encosto alto e de couro da cadeira, vendo o sol brilhar nas copas das árvores em BYGDY e a tesnaria,
Ele sabia que devia sentir-se profundamente deprimido. Mas não. Sentia-se animado. Sim, quase feliz. A distante lembrança desse sentimento de felicidade fora a primeira coisa a ocorrer à Harvey STP quando Ida Vetlesen telefonou, informando que os jornais diziam que a mulher decapitada em Soliga era Sylvia Ottesen. Primeiro desaparece a mãe de Jonas Becker, comentou Vetlesen. E agora encontram a mãe das gêmeas. Morta. Eu não sou nenhum gênio dos cálculos de probabilidade, mas precisamos ir à polícia, Harvey. Eles estão atrás de conexões. Nos últimos anos, Vetlesen havia feito uma carreira lucrativa embelezando celebridades, na opinião de Harvey STP. Mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, ele era um babaca. Não, não vamos à polícia, retrucou Harvey. Não, então acho que você vai ter que me dar uma boa razão. Está bem. De que valores estamos falando? Meu Deus, não liguei para extorquir você, Harvey. É que não? Quanto? Pare com isso. Você tem um álibi. Não tem? Não. Mas tem uma quantidade absurda de dinheiro. Basta você me dizer quantos zeros, e vou pensar a respeito. Harvey, se você não tiver nada a esconder. Mas é claro que tenho algo a esconder, seu idiota. Você acha que tenho interesse em ser exposto publicamente como destruidor de lares e suspeito de assassinato? Temos que nos encontrar para conversar. E vocês se encontraram? Perguntou Harry Hole. Harvey STP fez que não. Pela janela do quarto dava para ver indícios do amanhecer, mas o fiord ainda estava preto. Não deu tempo antes de ele morrer. Por que não me contou nada disso quando estive aqui pela primeira vez? Não é óbvio. Não sei de nada que possa ter valor para vocês. Por que deveria me intrometer? Não esqueça que tenho uma marca a proteger. O meu nome. De fato, essa marca é o único capital da Liberal. Pelo que me lembro, você disse que o único capital era sua integridade pessoal. Descontente, STP deu de ombros. Integridade. Marca. Tudo a mesma coisa. Então, se algo se parece com integridade, é integridade. STP lançou a Harry um olhar distante. É o que a Liberal vende. Se as pessoas sentem que estão recebendo a verdade, ficam satisfeitas. Harry olhou para o relógio. E você acha que eu pareço satisfeito agora? Harvey STP não respondeu. Capítulo 28. Dia 20. Doença. BJRN o levou Harry de Akerbridge até a sede da polícia. O inspetor havia vestido suas roupas molhadas e chapinhou no couro artificial ao se mover sobre o banco. Delta invadiu o apartamento dela há 20 minutos, anunciou BJRN. Estava vazio. Deixaram 3 guardas. Ela não vai voltar para lá. Em sua sala no 6º andar, Harry se trocou, vestindo seu uniforme, que estava no cabide. Não tinha sido usado desde o enterro de Alvorsen. Ele se viu no reflexo da janela. A jaqueta estava folgada. Gunnar Hagen fora alertado e chegou ao escritório em pouco tempo. Atrás da própria mesa, ele ouviu o relato de Harry. A história era tão dramática que ele se esqueceu de ficar irritado com o uniforme amarrotado do inspetor. O boneco de neve é Katrine Bratt, repetiu Hagen, devagar, como se ficasse mais compreensível se pronunciado em voz alta. Harry fez que sim. E você acredita em STP? Acredito, respondeu Harry. Tem alguém que possa confirmar a história dele? Todos estão mortos. Bert, Sylvia e Dar Vetlesen. Ele poderia ter sido boneco de neve. Era o que Katrine queria descobrir. Katrine? Mas você está dizendo que o boneco de neve é ela. Porque ela? Estou dizendo que ela queria descobrir se ele podia ser o boneco de neve. Ela queria arranjar um bode expiatório. STP disse que, quando contou a ela que não tinha álibi para os horários dos assassinatos, ela disse bom, e também que ele tinha acabado de ser nomeado boneco de neve. Depois começou a estrangulá-lo. Até ouvir o carro chocando-se contra a porta principal, perceber que estávamos chegando e se mandar. Provavelmente, o plano era encontrarmos STP morto no próprio apartamento, parecendo que ele havia se enforcado. Assim, iríamos relaxar, na crença de ter encontrado o culpado, da mesma maneira que assassinou Idar Vetlesen. E ao tentar atirar em Philip Becker quando ele foi preso. O quê? Ela tentou. Ela estava mirando nele com o revólver e o cão já estava armado. Eu ouvi o cão desarmando quando me coloquei na linha de tiro. Gunnar Hagen fechou os olhos e esfregou as têmporas com a ponta dos dedos. Estou ouvindo, mas por enquanto tudo isso não passa de especulação, Harry. E tem também a carta, acrescentou Harry. Carta? Do boneco de neve. Achei o texto no computador da casa de Katrine, datado de antes de sabermos qualquer coisa sobre o boneco de neve. E o mesmo tipo de papel ao lado, na impressora. Meu Deus! Hagen colocou os cotovelos na mesa com força e deitou o rosto nas mãos. Nós empregamos aquela mulher aqui. Sabe o que isso significa, Harry? Bem, um escândalo e tanto. A corporação inteira sendo desacreditada. Cabeças rolando no alto escalão. Hagen abriu uma fresta entre os dedos, por onde olhou para Harry. Obrigado por ser tão explícito.
Não há de quê. Vou chamar o superintendente e o comandante. Até lá. Quero você e BJRN ou de bico calado. E ARV STP? Ele vai dar com a língua nos dentes. Acho que não, chefe. Harry mostrou um sorriso malicioso. Ele já se esgotou. Se esgotou de quê? De integridade. Já eram 10 horas. Da janela da sua sala, Harry viu a luz pálida do dia, quase hesitante, deitar-se sobre os telhados de Granla na quietude de domingo. Passaram-se mais de 6 horas desde que Katrine Bratt tinha desaparecido do apartamento de STP. E, até agora, a busca não dera em nada. Claro, ela ainda podia estar em Oslo, mas, se estivesse preparada para uma retirada estratégica, já podia estar longe. E Harry não tinha dúvidas de que ela estava preparada. Assim como também não duvidava de que Katrine era o boneco de neve. Primeiro, havia as provas, a carta e as tentativas de assassinato. E todos os seus instintos foram confirmados. A sensação de ser observado de perto, a sensação de que alguém havia se infiltrado em sua vida. Os recortes de jornais na parede, os relatórios. Katrine tinha chegado a conhecê-lo tão bem que podia prever seu próximo movimento, usá-lo em seu jogo. E, agora, ela era um vírus na sua corrente sanguínea, uma espiã dentro da sua cabeça. Ele ouviu alguém entrar, mas nem se virou. Rastreamos o celular dela. Soou a voz de Sky. Ela está na Suécia. A central de operações da Telenor diz que os sinais estão se movendo na direção sul. A localização e a velocidade conferem com o trem para Copenhague que saiu da estação central de Oslo às 7h05. Falei com a polícia de Helsingborg. Precisam de um pedido formal para prendê-la. Falta meia hora para o trem chegar. O que fazemos? Harry assentiu devagar, como para si mesmo. Uma gaivota passou voando com as asas rígidas antes de subitamente mudar de direção, mergulhando por entre as árvores no parque. Talvez tivesse visto algo, ou simplesmente mudado de ideia. Como as pessoas fazem. Estação central de Oslo às 7 da manhã. Harry, ela pode conseguir chegar à Dinamarca se a gente não... Peça para Hagen falar com Helsingborg, disse Harry, virando-se para pegar o casaco no cabide. Surpreso, Sky seguiu o inspetor com o olhar enquanto este se apressava pelo corredor a passos largos e determinados. O oficial Orr, no depósito de armas na sede da polícia, olhou para o inspetor alto e repetiu, com surpresa sincera. CS? Quer dizer gás? 2 latas, disse Harry. E uma caixa de munição para o revólver. O policial voltou ao depósito, mancando e xingando. Esse cara, esse Ho, era maluco, todo mundo já sabia. Mas gás lacrimogênio. Se fosse outra pessoa da polícia, ia apostar que era para uma festa com os amigos. Mas, pelo que ouviu dizer, Ho não tinha amigos, pelo menos não na corporação. O inspetor pigarreou quando Orr voltou. Katrine Bratt da homicídio já retirou alguma arma aqui. A mulher da delegacia de Bergen, só o que pode portar de acordo com as normas. E o que dizem as normas? Retornar todas as armas e munição não usada na delegacia que você está deixando, recebendo um revólver novo e 2 caixas de munição na delegacia nova para a qual está sendo designado. Então ela não tem nada mais pesado do que um revólver. Orr, surpreso, respondeu que não. Obrigado, disse Ho, colocando as caixas de munição na bolsa preta, ao lado das latas verdes e cilíndricas contendo gás lacrimogênio à base de pimenta inventado pela Corso e Sogo em 1928. O policial não respondeu e, só depois de ter a assinatura de Ho pela entrega da munição, murmurou, tenha um domingo de paz. Harry estava na sala de espera no hospital Leval com a grande bolsa ao seu lado. Havia um cheiro de álcool, de idosos e de morte lenta. Uma paciente sentou-se no banco oposto ao dele e ficou olhando fixamente para Harry como se tentasse descobrir alguém que não estava ali. Um conhecido de outrora. Um amor que nunca tinha vindo visitá-la. Um filho que lhe parecia familiar. Harry suspirou, olhou o relógio e imaginou a polícia irrompendo no trem de Helsingborg. O condutor recebendo ordens para parar 1 quilômetro antes da estação. Os policiais armados espalhados ao longo dos 2 lados da linha férrea, de prontidão e com cães. A busca eficiente pelos vagões, pelos compartimentos, pelos toaletes. A reação assustada dos passageiros ao ver policiais armados, coisa tão rara de se ver na terra dos sonhos que era a Escandinávia. As mãos trêmulas das mulheres instadas a mostrar a carteira de identidade. Os ombros curvados dos policiais, o nervosismo, mas também a expectativa, a impaciência, a dúvida, a irritação e, por fim, o desapontamento e o desespero por não encontrarem o que haviam procurado. E, por fim, com sorte e habilidade, os palavrões ao acharem a fonte dos sinais que as estações haviam captado. O telefone celular de Katrine Bratt numa lixeira no toalete. Um rosto sorridente surgiu diante dele. Pode vê-lo agora. Harry seguiu o bater dos tamancos e os quadris largos e enérgicos em calças brancas. Ela abriu a porta para ele. Mas não fique muito tempo. Ele precisa descansar. Stanley Aune estava num quarto individual. Seu rosto bochechudo e corado agora estava tão encovado e pálido que quase se mesclava com a fronha branca. Fios de cabelos fininhos, como os de uma criança, caíam sob a testa do homem na casa dos 60. Se não fosse pelo olhar,
tão penetrante e jovial, Harry teria achado que via o corpo morto do psicólogo da homicídios e seu conselheiro espiritual particular. Pelo amor de Deus, Harry, disse Stanley Aune. Você está parecendo um esqueleto. Está doente? Harry teve que sorrir. Aune sentou-se, fazendo careta. Sinto muito por não ter visitado você antes, disse Harry, puxando uma cadeira para perto da cama. É que hospitais são, não sei. Hospitais te lembram da sua mãe quando era pequeno. Sem problema. Harry fez que sim e olhou para as mãos. Estão cuidando bem de você? É o que se pergunta ao visitar pessoas na prisão, Harry, não no hospital. Harry fez outro sim. Stanley Aune suspirou. Sei que se preocupa comigo, Harry, mas conheço você bem demais, e por isso sei que não é uma visita de cortesia. Vamos lá, desembuche. Pode esperar. Eles disseram que você não estava bem. Estar bem é relativo. E, falando relativamente, eu estou ótimo. Devia ter me visto ontem. O que quer dizer que você não devia ter me visto ontem? Harry sorriu, ainda olhando para as mãos. É o boneco de neve? Perguntou Aune. Harry fez que sim. Finalmente, disse Aune. Estou morrendo de tédio aqui. Desembuche. Harry respirou fundo. Então fez um resumo de tudo que havia acontecido no caso. Tentou cortar informações desnecessárias e cansativas sem perder os detalhes essenciais. Aune o interrompeu apenas 2 vezes com perguntas curtas. Fora isso, escutou em silêncio com uma expressão concentrada, quase de encantamento. E, quando Harry terminou, ele pareceu reanimado, corado e sentado mais ereto na cama. Interessante, disse ele. Mas você já sabe quem é o culpado. Por que vir a mim? Essa mulher é louca, não é? Pessoas que cometem esses tipos de crimes são, sem exceção, loucas. Mas não necessariamente num sentido criminal. Mesmo assim, há uma ou duas coisas que não entendo nela, disse Harry. Nossa, para mim, há uma ou duas coisas que eu de fato entendo nas pessoas. Então você é um psicólogo melhor do que eu. Catherine tinha apenas 19 anos quando matou aquelas 2 mulheres em Bergen e Jethafto. Como uma pessoa louca a esse ponto pode passar nos testes psicológicos da academia de polícia e ser funcional no emprego durante todos esses anos sem que ninguém desconfiasse de nada? Boa pergunta. Talvez ela seja um caso coquetel. Caso coquetel? Uma pessoa com um pouco de tudo. Esquizofrênica o bastante para ouvir vozes, mas capaz de ocultar a doença das pessoas em sua volta. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo mesclado a uma pontada de paranoia, criando alucinações sobre a situação em que se encontra e sobre o que precisa fazer para se safar, coisas que o mundo externo percebe apenas como uma certa introspecção. A fúria bestial que surge durante os assassinatos que você descreve confere com uma personalidade borderline, mas de alguém capaz de controlar sua ira. Você não tem ideia? Então? Aune riu. O riso passou para a tosse. Sinto muito, Harry, disse ele com um gemido. A maioria dos casos é assim. Na psicologia estabelecemos vários currais para onde nosso gado se recusa a ser guiado. Na verdade, não são nada além de umas criaturas impertinentes, ingratas e com merda na cabeça. Imagine toda a pesquisa que fizemos por eles. Tem outra coisa. Quando achamos o corpo de Jethafto, ela ficou verdadeiramente apavorada. Quero dizer, ela não estava encenando. Eu pude ver o choque. As pupilas dela continuaram dilatadas e pretas mesmo quando coloquei a luz da lanterna direto sobre o rosto. Epa, isso é interessante. Aune sentou-se ainda mais para cima na cama. Por que você colocou a lanterna no rosto dela? Já estava suspeitando. Harry não respondeu. Pode ter razão, disse Aune. Ela pode ter reprimido os assassinatos. Não é nada fora do comum. Pelo que me contou, ela de fato foi de grande ajuda na investigação, sem sabotá-la. Pode indicar que ela suspeita de si mesma e tem um desejo sincero de descobrir a verdade. O quanto você sabe sobre noctambulismo, sonambulismo? Sei que as pessoas podem andar durante o sono, falar enquanto dormem, comer, se vestir e até sair e dirigir dormindo. Correto. O maestro Harry Rosenthal dirigiu e tocou os instrumentos de sinfonias inteiras durante o sono. E houve pelo menos 5 casos de assassinato em que o assassino foi absolvido porque a corte o julgou como tendo alguma parassonia, ou seja, como se sofresse de transtornos do sono. Há alguns anos, no Canadá, um homem se levantou, dirigiu mais de 20 quilômetros, estacionou, matou a sogra, com quem tinha uma relação excelente, quase estrangulou o sogro, voltou dirigindo para casa e foi para a cama dormir. Foi absolvido. Quer dizer que ela pode ter matado durante o sono. Que tem uma parassonia. É um diagnóstico controverso. Mas imagine uma pessoa que a intervalos regulares entra numa espécie de estado de hibernação e depois não consegue se lembrar com clareza do que fez. Alguém que tem uma imagem borrada e fragmentada dos acontecimentos, como em um sonho. E suponhamos que essa mulher, durante a investigação, tenha começado a entender o que fez. Harry assentiu com a cabeça, entendendo que, para se safar, precisaria arranjar um bode expiatório. É possível. Aune fez uma careta. Mas, quanto à psique humana, quase tudo é possível.
O problema é que não podemos ver as doenças das quais estamos falando, só podemos presumir que elas existem com base nos sintomas. É como mofo. O quê? O que faz uma pessoa como essa mulher ser tão psicologicamente perturbada? Aune gemeu. Tudo na existência humana. E ao mesmo tempo nada. Genética e criação. Um pai alcoolizado. Violento? Sim. Acertou 90%. Acrescente uma mãe com um histórico de problemas psiquiátricos, uma ou duas experiências traumáticas na infância, e acertou em cheio. Parece provável que ela, se tivesse se tornado mais forte que seu pai violento e alcoolizado, tentaria machucá-lo, matá-lo. Não seria nada impossível. Me lembro de um caso. Stanley Aune se calou bruscamente. Fitou Harry. Em seguida, se inclinou para a frente, com um brilho dançando solto nos olhos, sussurrou. Está dizendo o que acho que você está dizendo, Harry? Harry Rowe estudou suas unhas. Na delegacia de Bergen, vi a foto de um homem. Achei que havia algo estranhamente familiar nele, como se eu o conhecesse. Só agora estou entendendo o motivo. Foi a semelhança familiar. O sobrenome de Katrine Bratt, antes de se casar, era Rafto. Gerd Rafto era pai dela. Harry recebeu o telefonema de Sky quando estava a caminho do trem que levava ao aeroporto. Ele havia se enganado. Eles não encontraram o celular dela no toalete. Estava no bagageiro em um dos vagões. 80 minutos mais tarde, ele estava envolto em cinza. O piloto anunciou que Bergen estava coberta de nuvens e de chuva. Zero visibilidade, pensou Harry. Estavam operando por instrumentos. A porta da frente abriu poucos segundos depois que Thomas Ele, da divisão de pessoas desaparecidas, havia apertado a campainha em cima da plaquinha dizendo Andreas, Eli e Tryggvik. Graças a Deus vieram rápido. O homem em frente a ele olhou por sobre seu ombro. Onde estão os outros? Só tem eu. Ainda não teve notícias da sua mulher. O homem, que ele supo se tratar de Andreas Kvale, que havia ligado para a polícia, olhou para ele, incrédulo. Ela desapareceu? Já disse. Nós sabemos, mas elas costumam voltar. Quem são elas? Thomas ele suspirou. Posso entrar, Sr. Kvale? Está chovendo. Ah, desculpe. Por favor. O homem, na casa dos 50, deu um passo para trás, e na penumbra às suas costas ele viu um rapaz de cabelos escuros, de 20 e poucos anos. Thomas ele decidiu tratar de tudo ali mesmo, em pé, no hall de entrada. Mal tinham pessoal para atender ao telefone. Era domingo, e a equipe de plantão estava procurando Katrine Bratt. Uma delas. Tudo era ultra-secreto, mas havia rumores de que ela pudesse estar envolvida no caso do boneco de neve. Como descobriram que ela sumiu? Perguntou ele, preparando-se para tomar anotações. Tryggvi e eu voltamos hoje de um acampamento na floresta Normarca. Ficamos fora 2 dias. Sem celular, só equipamento de pesca. Ela não estava aqui, nenhum bilhete, e, como eu disse ao telefone, a porta não estava trancada. E ela sempre fica trancada, mesmo quando Eli está em casa. Minha mulher é muito ansiosa. E nenhuma roupa dela sumiu. Nenhum par de sapatos. Apenas os chinelos. Nesse frio. Já ligaram para todos os amigos e conhecidos dela. Inclusive os vizinhos. Claro, ninguém soube dela. Thomas ele anotava. Uma sensação familiar veio à tona. Esposa e mãe desaparecida. Você disse que sua mulher era muito ansiosa, disse ele de forma casual. A quem ela eventualmente abriria a porta? E quem eventualmente deixaria entrar? Ele viu pai e filho trocarem olhares. Poucas pessoas, respondeu o pai, com convicção. Deve ter sido alguém que ela conhecia. Ou para alguém que não a fizesse se sentir ameaçada. Talvez, disse ele, uma criança ou uma mulher, por exemplo, Andreas Kvale assentiu. Ou alguém que tivesse uma explicação plausível para entrar. Alguém da companhia elétrica querendo fazer a medição, por exemplo. O marido hesitou. Talvez. Viram alguma coisa em comum por aqui ultimamente? Em comum? Como assim? Ele mordeu o lábio inferior. Preparou-se. Algo parecido com um boneco de neve. Andreas Kvale olhou para seu filho, que balançou a cabeça energicamente, apavorado. Só para eliminar a possibilidade, disse ele casualmente. O filho disse alguma coisa, murmurando baixinho. O quê? Perguntou ele. Ele disse que não há mais neve por aqui, repassou o pai. Não, claro que não. Ele enfiou o bloco de anotações no bolso do casaco. Vamos informar os carros da patrulha sobre o desaparecimento. Se ela não aparecer esta noite, vamos intensificar a busca. Em 90% dos casos, a essa altura ela já terá voltado para casa. Aqui tem meu cartão de visita com... Ele sentiu a mão de Andreas Kvale em seu antebraço. Tem algo que preciso mostrar? Oficial. Thomas ele seguiu Kvale por uma porta no fundo do corredor, descendo a escada para o porão. Ele abriu a porta de um cômodo cheirando a sabão e roupa secando. Num canto havia uma secadora de roupa antiga ao lado de uma velha lavadora Electrolux. O piso de lajota se inclinava em direção a um ralo no meio. O piso estava molhado e havia água ao lado da parede, como se o chão tivesse sido lavado com a mangueira verde que estava ali. Mas não foi isso que primeiro chamou a atenção de Thomas ele.
Era o vestido pendurado na corda, preso com um prendedor de roupa em cada ombro. Ou melhor, o que restava do vestido. Estava cortado logo abaixo do busto. O corte era torto e preto, com fios de algodão chamuscados. Capítulo 29. Dia 20. Gás lacrimogênio. A chuva vazava pelos céus de Bergen, que estava banhada na luz azul do anoitecer. O barco que Harry havia reservado estava pronto no cais ao pé da ponte Puddevjord, quando seu táxi parou em frente à empresa de aluguel. Era um cabin cruiser finlandês de 27 pés, bastante usado. Vou pescar, disse Harry, apontando para o mapa náutico. Alguma rocha submersa ou outra coisa que eu deva saber se eu for para cá. A ilha de Finne? Perguntou o homem do aluguel. Pode levar uma vara com chumbo e isca giratória, mas a pesca não é muito boa por lá. Veremos. Como se liga essa coisa? Quando Harry passou pelo cabo de Nordnes estava escurecendo, mas ainda dava para ver o totem entre as árvores desnudas do parque. O mar estava sem ondas embaixo da chuva, que chicoteava a superfície até criar espuma. Harry empurrou a alavanca ao lado do volante para a frente, a proa se levantou, fazendo com que ele precisasse dar um passo para trás para não cair, e o barco ganhou velocidade. 15 minutos depois, Harry puxou a alavanca de volta e virou para atracar no cais no lado extremo de Finne, de onde não podia ser visto da cabana de rafto. Ele atracou, pegou a vara de pescar e ficou escutando a chuva. Pescar não era seu negócio. A isca giratória era pesada, o anzol se prendeu no fundo, e Harry pescou algas que se enroscaram em torno da vara ao retirá-la da água. Ele soltou o anzol e tirou a alga. Tentou lançá-lo na água de novo, mas alguma coisa no molinete havia emperrado, e o anzol ficou pendendo 20 centímetros da ponta da vara e não queria descer, nem subir. Harry olhou o relógio. Se o barulho do motor houvesse alertado alguém, já deviam ter sossegado agora. E ele precisava resolver aquilo antes que escurecesse de vez. Ele deixou a vara no assento, abriu a bolsa, tirou o revólver, abriu uma caixa de balas e as enfiou no tambor. Colocou as latas de gás, que pareciam garrafas térmicas, em cada bolso e desceu do barco. Ele levou 5 minutos andando até o topo da ilha deserta e descendo pelo outro lado até as cabanas, fechadas durante o inverno. À sua frente, a cabana de rafto estava às escuras e pouco convidativa. Ele escolheu um lugar nas pedras a 20 metros da cabana, de onde podia ver todas as portas e janelas. A chuva já havia encharcado o tecido no ombro do casaco de estampa camuflada fazia tempo. Ele tirou uma das latas de gás lacrimogênio e tirou o pino de segurança. Em 5 segundos, a válvula ia disparar e o gás começaria a sibilar para fora. Ele correu até a cabana segurando a lata com o braço esticado e a lançou pela janela. O vidro quebrou com um fino tinido. Harry voltou para as pedras e ergueu o revólver. Por cima da chuva podia ouvir o sibilar da lata de gás lá dentro, e podia ver o interior das janelas ficarem cinzentas. Se ela estivesse lá dentro, não aguentaria mais do que alguns segundos. Ele mirou. Esperou com o revólver erguido. 2 minutos. E ainda nada. Ele esperou mais 2. Preparou então a outra lata. Foi até a porta com o revólver erguido e empurrou a porta. Trancada, mas frágil. Recuou 4 passos e avançou. As dobradiças cederam e ele caiu para dentro do cômodo fumacento, o ombro direito primeiro. De imediato, o gás atacou seus olhos. Harry segurou a respiração enquanto tateava até encontrar o alçapão do porão, levantando-o, retirando o pino da outra lata e deixando-a cair. E então correu para fora. Encontrou uma poça de água e ficou de joelhos, olhos e nariz escorrendo, e mergulhou a cabeça com os olhos abertos, até onde podia, até o nariz arranhar o cascalho. Repetiu 2 vezes o mergulho raso. O nariz e o céu da boca ainda ardiam de modo infernal, mas a visão já havia clareado. Ele apontou o revólver para a casa novamente. Esperou. E esperou. Vem! Vem! Sua piranha maldita! Mas ninguém veio. Depois de 15 minutos não saía mais fumaça pelo buraco na janela. Harry foi até a casa e abriu a porta com um chute. Tossiu e lançou um último olhar lá dentro. Terra arrasada banhada em névoa. Operando por instrumentos. Merda! 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 Ao voltar para o barco, já estava tão escuro que ele sabia que teria problemas com a visibilidade. Harry soltou a amarração, subiu a bordo e agarrou a alavanca de ignição. Um pensamento passou por sua cabeça. Ele não dormia havia 1 dia e meio. Não comia desde a manhã. Estava ensopado até os ossos e viera para Bergen para absolutamente nada. Se esse motor não ligasse na primeira tentativa, ele ia salpicar o casco com 6 pedaços de chumbo de 38 milímetros e nadar até o outro lado. O motor pegou com um bramido. Harry quase achou isso uma pena. Ele estava prestes a empurrar a alavanca para a frente quando a viu. Ela estava bem na frente dele, na escada que levava para baixo do convés. Apoiava-se arrogantemente ao batente, usando um pullover cinza sob um vestido preto. Mãos para cima, ordenou ela. Soou tão infantil que quase parecia uma brincadeira. Mas o revólver preto apontando para ele não era.
nem a promessa que se seguiu. Se não me obedecer, eu atiro na sua barriga, Harry. O que vai acabar com os nervos da coluna e te deixar paralisado. Depois um tiro na cabeça. Mas comecemos então com a barriga. O cano do revólver apontou mais abaixo. Harry soltou o timão e a alavanca e ergueu os braços sobre a cabeça. Para trás, por gentileza, disse ela. Ela subiu da escada. E só então Harry viu o brilho dos seus olhos, o mesmo que havia visto quando prenderam Becker, o mesmo que havia visto no Fenris. Mas estavam voando faíscas das íris trêmulas. Harry recuou até sentir as pernas encostarem ao assento na popa. Sente-se, mandou Katrine, desligando o motor. Harry se deixou cair. Sentou-se sobre a vara de pescar e sentiu a água no assento de plástico molhar o tecido das calças. Como foi que me achou? Ela quis saber. Harry deu de ombros. Vamos, disse ela, levantando o revólver. Satisfaça minha curiosidade, Harry. Bem, disse ele, tentando ler aquele rosto pálido e cansado. Mas esse era um terreno desconhecido. O rosto daquela mulher não pertencia a Katrine Bratt que ele conhecia. Que achava que conhecia. Todos têm um padrão de comportamento. Harry ouviu-se. Uma maneira de jogar. Ok. E qual seria o meu? Apontar para uma direção e correr na outra. Harry sentiu o peso do revólver no bolso direito da jaqueta. Ele se levantou um pouco, tirou a vara do lugar, deixando a mão direita no assento. Você escreve uma carta assinando como boneco de neve, envia para mim, e, poucas semanas depois, caminha para dentro da sede da polícia. A primeira coisa que faz é me informar que Hagen disse que era para eu cuidar de você. Hagen nunca disse isso. Até agora, correto. O que mais? Você jogou o casaco na água em frente ao apartamento de STP e fugiu na direção oposta, pelo telhado. Por isso, seu padrão é esse. Quando você planta seu celular num trem para leste, você está fugindo para oeste. Bravo. E como eu fugi? Não de avião. Claro. Você sabia que o aeroporto de Gardermoen estaria sob vigilância. Aposto que plantou o telefone na estação central de Oslo bem antes da partida do trem. Foi até a rodoviária e pegou um ônibus bem cedo para o oeste. Aposto que fez a viagem em várias etapas. Trocando de ônibus. O Notoden Express, disse Katrine. De lá, o ônibus de Bergen. Desci em Voz e comprei roupas. Ônibus até Itriarna. E, de lá, ônibus local até Bergen. Paguei um pescador nos cais de Zacarias para me trazer até aqui. Belas apostas, Harry. Não foi tão difícil. Você e eu somos bastante parecidos. Katrine inclinou a cabeça. Se tinha tanta certeza, por que veio sozinho? Não estou sozinho. Miller Nielsen e o pessoal dele estão vindo para cá de barco. Katrine riu. Harry levou a mão mais perto do bolso da jaqueta. Concordo que somos parecidos, Harry. Mas quanto à mentira, eu sou melhor que você. Harry engoliu em seco. A mão estava fria. Os dedos precisavam obedecer. Sim, parece que é mais fácil para você, admitiu Harry. Assim como matar. Ah, é. Você está com cara de quem quer me matar agora. Sua mão está chegando perigosamente perto do bolso do casaco. Levante-se e tire a jaqueta. Devagar. E jogue-a para cá. Harry praguejou, mas fez como Katrine mandou. O casaco caiu no convés na frente de Katrine com um som surdo. Sem tirar o olhar de Harry, ela pegou o casaco e jogou ao mar. Já estava na hora de você arranjar outro. Disse Harry. Quer dizer, um que combine com a cenoura no meio da minha cara. Katrine piscou 2 vezes, e Harry viu uma aparente confusão em seu olhar. Escute, Katrine, vim para te ajudar. Você está precisando de ajuda. Está doente. Foi a doença que a fez matá-las. Katrine havia começado a balançar a cabeça devagar. Ela apontou para a terra. Fiquei 2 horas naquela casa dos barcos esperando você, Harry. Porque eu sabia que viria. Eu estudei você. Você sempre encontra o que procura. Foi por isso mesmo que eu te escolhi. Me escolheu? Escolhi você para encontrar o boneco de neve para mim. Foi por isso que recebeu aquela carta. Porque você não podia encontrá-lo por conta própria. Não precisava ir tão longe. Ela fez que não. Já tentei, Harry. Tentei durante muitos anos. Sabia que eu não conseguiria sozinha. Tinha que ser você, a única pessoa que já conseguiu prender um serial killer. Eu precisava de Harry Hole. Ela mostrou um sorriso triste. Uma última pergunta, Harry. Como chegou à conclusão de que eu tinha te enganado? Harry se perguntou como iria acontecer. Um tiro na testa, o laço elétrico, um passeio ao mar e depois afogamento. Ele engoliu em seco. Deveria sentir medo. Tanto medo que seria incapaz de pensar. Tanto medo que cairia chorando no convés, implorando para ela deixá-lo viver. Porque não era assim. Não podia ser orgulho. Isso ele já havia engolido com uísque e vomitado muitas vezes. Claro, podia ser sua mente sendo racional, como se soubesse que ter medo não adiantaria. Pelo contrário, só encurtaria sua vida ainda mais. Mas acabou concluindo que era pelo cansaço. Uma exaustão tão profunda e poderosa que queria acabar com aquilo logo de uma vez. No fundo, eu sempre soube que tudo isso tinha começado há muito tempo, disse Harry, notando que não estava mais sentindo o frio.
Que tudo havia sido planejado e que quem quer que estivesse por trás disso tinha conseguido se infiltrar na minha vida. E não há tantas pessoas para escolher, Catherine. E, quando vi os recortes de jornais no seu apartamento, soube que era você. Harry a viu piscar, desorientada, e sentiu uma pontinha de dúvida se infiltrar nas entrelinhas do pensamento, na lógica que ele havia enxergado com tanta clareza. Havia mesmo. Será que a dúvida não estivera ali o tempo todo? Um dilúvio quebrou o ritmo do chuvisco, a água martelou no convés. Ele viu a boca de Catherine se abrir e o dedo dobrando-se sob o gatilho. Ele agarrou a vara de pescar ao seu lado e olhou direto para dentro do cano do revólver. Então era assim que ia acabar, num barco no litoral oeste, sem testemunhas, sem pistas. Uma imagem surgiu. De Oleg, sozinho. Ele girou a vara para a frente, para Catherine. Era o último bote desesperado. Uma tentativa patética de virar o jogo, de despistar o destino. A ponta macia acertou Catherine de leve na bochecha. Ela mal deve ter sentido. E a investida não a machucou nem a desequilibrou. Em retrospecto, Harry não conseguiu lembrar se o que aconteceu tinha sido planejado, apenas meio pensado ou pura sorte. A velocidade do anzol fez a linha de 20 centímetros girar em volta da parte de trás da cabeça de Catherine, fazendo a isca giratória dar a volta na cabeça dela e acertar-lhe os dentes da frente pela boca aberta. E, quando Harry puxou a vara com força, a ponta do anzol fez o trabalho para o qual era destinada, encontrou carne. Afundou-se no lado direito do canto da boca de Catherine Bratt. E a puxada desesperada de Harry foi tão violenta que a cabeça dela foi torcida para trás e à direita com força suficiente para, por um momento, ele ter a sensação de estar desatarrachando-a do corpo. Com um intervalo infinitesimal de segundo, o corpo seguiu a rotação da cabeça, primeiro à direita e em seguida em direção a Harry. O corpo de Catherine ainda estava girando quando ela caiu na sua frente no convés. Harry se levantou e investiu contra ela, joelhos primeiro, apertando seu pescoço na altura da clavícula, sabendo que isso paralisava seus braços. Ele torceu sua mão inerte e pegou o revólver, apertando em seguida o cano num dos olhos arregalados. A arma parecia leve, e ele podia ver o ferro apertar seu globo ocular, mas ela não piscou. Pelo contrário, sorriu. Um sorriso largo, com o canto da boca rasgada e com os dentes manchados de sangue, que a chuva tentava lavar. Capítulo 30. Dia 20. Bode expiatório. Knut Miller Nielsen, em pessoa, estava no cais embaixo da ponte de Puderjode quando Harry chegou no cabin cruiser. Ele, 2 policiais e o psiquiatra de plantão o acompanharam para baixo do convés, onde Catherine Bratt estava algemada à cama. Ela recebeu uma injeção de um calmante antipsicótico e foi levada para o carro que estava esperando. Miller Nielsen agradeceu a Harry por ter concordado em fazer tudo discretamente. Vamos tentar manter isso entre nós, disse Harry, olhando para o céu que pingava. Oslo vai querer o controle se isso virar notícia. Claro, respondeu Miller Nielsen. Gestirdsmoen, disse uma voz que fez os dois se virarem. A psiquiatra, a mulher que olhava para Harry, estava na casa dos 40, tinha cabelos claros em desalinho e usava um casaco de um vermelho intenso. Segurava um cigarro e parecia não ligar para a chuva que estava molhando tanto ela quanto o cigarro. Foi difícil? Perguntou ela. Não, disse Harry, sentindo o revólver de Catherine apertar a pele dele por baixo do cós da calça. Ela se entregou sem resistência. O que ela disse? Nada, nem uma palavra. E qual é seu diagnóstico? Obviamente uma psicose, disse Rasmoen sem pestanejar. O que absolutamente não quer dizer que ela seja doente mental. É apenas a maneira que a mente dela encontrou para lidar com uma situação impossível. Bem parecido com o cérebro que resolve desmaiar quando as dores ficam insuportáveis. Aposto que ela esteve numa situação de extremo estresse durante muito tempo. Correto. Harry fez que sim. Ela vai voltar a falar. Vai, respondeu Rasmoen, olhando sem aprovação para o cigarro molhado e apagado. Mas não sei quando. Por ora, ela precisa descansar. Descansar? Bufou Miller Nielsen. Ela é uma serial killer. E eu sou psiquiatra, disse Rasmoen, antes de jogar o cigarro e se dirigir a um pequeno Honda vermelho, que mesmo na chuva torrencial parecia empoeirado. O que você vai fazer? Perguntou Miller Nielsen. Vou pegar o último voo para casa, respondeu Harry. Nem pensar, você está com cara de defunto. A delegacia tem um acordo com o Hotel Rica Travel. Vamos deixar você lá e arranjar roupas secas. Tem um restaurante lá também. Depois de fazer o check-in, Harry ficou em frente ao espelho no banheiro do seu quarto apertado, pensando no que Miller Nielsen havia dito. Que ele estava com cara de defunto. Bem que esteve perto de se tornar um. Ou não, após tomar banho e comer no restaurante vazio, voltou ao quarto e tentou dormir. Não conseguiu e ligou a TV. Porcarias passando em todos os canais, exceto pela NRK2 que exibia a amnésia. Ele já tinha visto o filme.
A história era contada por um homem com um dano cerebral, cuja memória recente se tornará tão curta quanto a de um peixinho de aquário. Uma mulher fora assassinada. O protagonista havia escrito o nome do assassino numa foto por saber que logo ia esquecer. A questão era se ele podia confiar no que ele mesmo havia escrito. Harry arrancou o edredom. O minibar embaixo da TV tinha uma porta marrom e nenhuma fechadura. Ele devia ter pegado aquele voo para casa. Estava saindo da cama quando seu celular tocou em algum lugar no quarto. Ele enfiou a mão no bolso das calças molhadas penduradas sob uma cadeira perto do aquecedor. Era Raquel. Perguntou onde ele estava. E disse que eles precisavam conversar. E não no apartamento dele. Em algum lugar público. Harry se deixou cair para trás na cama de olhos fechados. Para dizer que não podemos mais nos ver? Perguntou ele. Para dizer que não podemos mais nos ver, respondeu ela. Eu não aguento. Basta você me dizer por telefone, Raquel. Não, não basta. Não vai doer o bastante. Harry gemeu. Ela estava certa. Combinaram às 11 no dia seguinte no Museu Frão, em BYGDY, uma atração turística onde era possível se perder em meio aos alemães e japoneses. Ela perguntou o que ele estava fazendo em Bergen. Ele contou e pediu para ela não dizer nada a ninguém até ler sobre isso nos jornais dali a alguns dias. Desligaram. E Harry ficou deitado olhando para o minibar enquanto a amnésia continuava seu curso em ordem cronológica reversa. Ele quase havia sido morto. O amor de sua vida não queria mais vê-lo e ele tinha concluído seu pior caso. Ou não? Ele não havia respondido quando Miller Nielsen perguntou o motivo de ele ter escolhido procurar por Brat sozinho, mas agora sabia. Era a dúvida. Ou a esperança desesperada de que as coisas não fossem do jeito que pareciam ser. Uma esperança que ele ainda tinha. Mas agora ela teria de ser extinta, afogada. Vamos lá. Ele possuía 3 boas razões e uma matilha de cães no fundo do estômago que latiam como se estivessem possuídos. Então por que não abrir aquele bar logo de uma vez? Harry se levantou. Foi até o banheiro, abriu a torneira e bebeu, deixando o jato de água escorrer sobre o rosto. Ele se endireitou e se olhou no espelho. Como um defunto. Porque o defunto não quer beber. Ele cuspiu a resposta em voz alta na sua própria cara. Porque assim não doeria o bastante. Gunnar Hagen estava cansado. Cansado até o fundo da alma. Olhou ao redor. Era quase meia-noite e ele estava numa sala de conferência na cobertura de um prédio no centro de Oslo. Tudo ali era de um marrom lustroso. O piso de madeira. O teto com luzes embutidas. As paredes com retratos pintados de ex-presidentes do clube ao qual o lugar pertencia, a mesa de molno de 10 metros quadrados e os blocos de anotação feitos de couro na frente de cada um dos 12 homens da sala. Hagen havia recebido um telefonema do superintendente 1 hora antes, sendo convocado para ir àquele endereço. Algumas das pessoas na sala, como comandante, ele conhecia, e já vira outros em fotos nos jornais, mas não fazia ideia de quem era a maioria. Foi o superintendente que colocou todos a par do caso. Que o boneco de neve era um oficial de Bergen que atuará por um tempo na divisão de homicídios em Grânland. Que a polícia de Oslo estivera de olhos vendados e que, agora que ela estava presa, logo precisariam tornar público o escândalo. Quando terminou, o silêncio recaiu sobre eles, tão denso quanto fumaça de charuto. A fumaça subia da cabeceira da mesa, onde um homem grisalho se recostava em sua cadeira de espaldar alto, seu rosto escondido pela sombra. Pela primeira vez, ele pronunciou um som, um leve suspiro apenas. E Gunnar Hagen compreendeu que todos que haviam falado até então tinham se dirigido àquele homem. Lamentável, Torley, disse o grisalho com uma voz surpreendentemente fina, quase feminina. Extremamente prejudicial. A confiança no sistema. Estamos no nível mais alto. E isso significa que a sala inteira parecia prender a respiração enquanto o grisalho pitava o charuto. Cabeças hão de rolar. A questão é, de quem? O comandante pigarreou. Alguma sugestão? Ainda não, respondeu o grisalho. Mas acho que você e Torley têm uma. Podem falar. O comandante olhou para o superintendente, que por sua vez tomou a palavra. Em nossa opinião, erros específicos se deram nas fases de constatação e no acompanhamento. Falhas humanas e não de sistema. E, por isso, não seria um problema essencialmente gerencial. Então, sugerimos distinguir entre responsabilidade e culpa. A direção fica com a responsabilidade. É humilde. Pule a parte elementar, pediu Grisalho. Quem é o seu bode expiatório? O superintendente ajeitou o colarinho. Gunnar Hagen viu que ele estava pouquíssimo à vontade. O inspetor Harry Ho, disse o superintendente. Ficaram novamente em silêncio, enquanto o grisalho reacendia o charuto. Cliques e mais cliques do isqueiro, seguidos pelos ruídos de baforadas e pela fumaça subindo ao teto. Não é uma má ideia, disse a voz fina. Se houvesse mencionado qualquer outra pessoa além de Harry Ho, teria dito que você precisaria encontrar seu bode expiatório em escalões mais altos do sistema. O inspetor não é gordo o suficiente para ser animal de sacrifício. Realmente, talvez tivesse pedido para você reconsiderar, Torley. Mas Ho é um policial bem conhecido. Ele participou daquele talk show na TV. Uma figura popular e com certo renome como investigador. Claro,
Podia ser aceito como jogo limpo. Mas ele iria cooperar. Deixa com a gente, disse o superintendente. O que você acha, Gunnar? Gunnar Hagen engoliu em seco. Ele pensou, entre todas as coisas, em sua mulher, em tudo que ela havia sacrificado para que ele fizesse carreira. Quando se casaram, ela havia deixado os estudos de lado, acompanhando aonde o trabalho no Ministério da Defesa, e depois na polícia, o levasse. Ela era uma mulher inteligente e sábia, sua semelhante em muitas áreas, sua superior em tantas outras. Era para ela que Hagen levava questões de carreira e de moral, e ela sempre lhe dava bons conselhos. Ainda assim, talvez ele não tivesse conseguido fazer a carreira brilhante que os dois haviam esperado. Mas agora as perspectivas eram mais otimistas. Estava escrito que a posição de chefe da Homicídios podia e iria levá-lo ainda mais alto. Era só uma questão de não dar um passo errado. Não devia ser tão difícil. O que você acha, Gunnar? Repetiu o superintendente. A questão é que ele estava tão cansado, de corpo e alma. Isso é para você, pensou. É o que você teria feito, meu bem.